Para onde eu vou? Como encontrar o destino, o propósito para você começar a traçar um caminho? Como saber qual o propósito que você quer alcançar? Eu vou dar neste vídeo uma dica de como você encontrar o seu propósito diário agora. Eu sou Fernanda Rainha e neste canal você aprende sobre encontrar o propósito diário e viver uma rotina sustentável, uma rotina que respeita o seu corpo, a sua energia, a sua fase de vida. Então já segue e curte o vídeo, porque quando você curte é uma maneira de você ajudar a levar esse conhecimento para mais pessoas que têm rotina sobrecarregada, confusas, perdidas, sem saber por onde começar. Então, sem enrolação, vamos para o que importa. Quando a gente está indo para algum lugar pela primeira vez e está perdido, a gente pega o GPS e ele mostra para a gente um caminho. Ele mostra para a gente quanto tempo falta para chegar. O GPS, ele não é um controlador, ele é um guia. E quando você não tem GPS, como você se sente? Perdido, sem saber para onde ir, indeciso, inseguro. Quando você tem um destino, você tem um plano, você tem um mapa, você tem um caminho, você sabe para onde ir. Qual que é o próximo passo? Então, o destino é a base para iniciar qualquer caminho. A gente precisa saber o destino para poder planejar. Quando você não tem um objetivo, você se sente perdido, não sabe o que fazer, por onde começar. Não tem foco, porque você não sabe para onde ir. Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Então, por isso a importância do propósito. Hoje, se você se sente distraída com dificuldade em ter foco, isso não tem nada a ver com você, e sim com falta de direcionamento, porque quando você sabe para onde ir, fica fácil ter foco. E principalmente fica fácil não se sentir perdido. Vou dar um exemplo aqui bem fácil. Quando você tem um quarto totalmente bagunçado, caótico, daqueles que você nem consegue entrar lá dentro. Quando você começa a organizar esse quarto, você pega um item, uma xícara e leva para a cozinha. Você pega o livro e coloca na prateleira. Você pega as roupas espalhadas e coloca no armário. Cada coisa tem um destino. E dessa forma, você constrói um quarto organizado com cada coisa no seu lugar. Com a casa é a mesma coisa, você vai arrumando cômodos de forma que tudo fica arrumado. O mesmo acontece com a nossa vida. A vida tem setores, tem o setor das finanças, o setor familiar, profissional, social, saúde mental, espiritual. Todos esses setores é a nossa vida e uma coisa está interligada com a outra. Se eu estou com um problema no meu relacionamento, automaticamente vai afetar o meu setor profissional. Eu não vou trabalhar bem. Se eu estou com um problema no meu setor de finanças, isso automaticamente vai afetar os outros setores. Então, todos os setores precisam estar andando para você ter uma vida contínua. A escritora Julia Cameron, ela até traz a torta da vida. Imagina uma torta com vários pedaços. E esses pedaços são os setores da vida. Se algum deles estiverem ruins, você não tem o círculo da torta, você tem um caminho tortuoso. O problema é que o propósito, ele nem sempre é fácil de saber. Nem todos têm clareza dele. Porque precisa ter autoconhecimento. É por isso que a gente tem o nosso programa Rotina com Propósito, onde você encontra propósito em todos os setores. Dentro da sua torta da vida, qual propósito você vai encaixar em cada um deles? E aqui é que eu queria chegar, porque agora eu vou trazer
um ponto para você aí na sua casa avaliar e tentar encontrar o seu propósito em cada um desses setores. E qual é essa dica? Especificidade. Quanto mais específico você for, mais perto do seu propósito diário você estará. Por exemplo, você está num café e observa uma imagem e você vê uma pessoa lendo e você fala: puxa, eu vejo essas pessoas lendo, eu acho bonito, eu queria ser leitor. Aqui você já tem uma pista. Você quer ler, mas você nunca leu e nunca conseguiu terminar as leituras. Quando a gente usa a especificidade, você tenta encontrar qual leitura se identifica com você. Quais livros você leu que você nunca terminou a leitura? Era romance, ficção? Talvez você possa tentar um livro de não ficção, de espiritualidade, de autoajuda, outros temas que possam te trazer interesse. Uma vez eu conversei com uma mulher no direct e ela me disse: eu queria estudar, mas esse desejo, ele é vago, porque aqui vem outra pergunta: você quer estudar o quê? Então, quando você usa a especificidade, você chega cada vez mais perto do seu propósito diário, daquilo que você realmente quer e gosta. Quem você quer se tornar? Quando você tem clareza do que você realmente quer fazer, o próximo passo fica mais claro. Eu vou trazer aqui o meu exemplo. Eu fui para a Alemanha e eu gostei do país e eu queria ficar lá. Então esse foi o meu propósito, construir uma vida na Alemanha. Esse foi o meu primeiro passo. O segundo passo foi encontrar uma especificidade, construir uma vida na Alemanha que seja agradável, que me traga facilidade e liberdade dentro do país. Com essa especificidade, ficou mais fácil descobrir o próximo passo. Para eu ter liberdade dentro do país, o que eu preciso fazer? Aprender a falar alemão. E eu fui aprender. Vocês percebem que agora o alemão, ele não é o meu objetivo principal. Não é que eu nasci e falei para mim, meu sonho é falar alemão. Não, nunca foi. Embora hoje eu me orgulho de conseguir falar essa língua que é super difícil. Mas dentro do meu objetivo, que era construir uma vida na Alemanha, falar alemão era parte de construção desse desejo. Então, quando eu ia para as aulas, eu não pensava na fluência. Eu ia porque eu tinha objetivo. Quando a preguiça batia, eu lembrava do meu objetivo. Caramba, eu quero ter liberdade. Quanto mais rápido eu aprender a falar, mais rápido eu vou poder ir no shopping, eu vou poder ir no banco, eu vou poder resolver problemas aqui. E esse desejo era forte o suficiente para me fazer ir para as aulas. Então, primeiro eu coloco para fora o meu desejo. Eu quero construir uma vida aqui na Alemanha. Depois eu uso a especificidade. Que tipo de caminho? Tornar a minha vida mais fácil e ter mais liberdade dentro do país. Com esse propósito construído, eu tinha um motivo, eu tinha uma razão do porquê que eu estava fazendo. E quando você tem um motivo, o motivo te motiva. Ele traz motivação. Você tem um porquê. Quando eu morava no Brasil, antes de ir para a Alemanha, eu cheguei a fazer várias vezes cursos de inglês. E eu desistia sempre no meio do caminho. E por quê? Por que o inglês eu desisti no meio do caminho e o alemão não? Porque eu não tinha o motivo do porquê falar inglês. Por isso a importância da gente ter um propósito. Se eu tenho um propósito, quero morar nos Estados Unidos, quero ter liberdade em viagens, quero trabalhar numa empresa multinacional, quando eu tenho um propósito, um porquê falar o falar inglês passa a ser parte de um caminho. E por conta dele, você tem motivação, porque você tem um motivo. Foi por isso que eu cheguei na fluência do alemão. Eu tinha um motivo. Eu queria construir uma vida na Alemanha. Então, o propósito, ele te leva, ele te dá um caminho, ele te dá um norte.
A Cecília, ela sempre falava: eu já tentei fazer exercícios físicos um monte de vezes, mas eu perdi a motivação. Mesmo que eu sabia que eu precisava para minha saúde, eu parava. E aqui entra a especificidade. Qual esporte você gosta? Você gosta de academia? Se você já tentou e parou várias vezes, por que insistir de novo? Exercício físico não é sinônimo de academia. Existem vários esportes que podem trazer o mesmo efeito. Quando você usa a especificidade, você vai se perguntando: eu gosto de academia? Eu me vejo lá dentro? E vai vendo outros esportes. Coloca na pesquisa do Google quais esportes que existem que podem me ajudar a manter os exercícios físicos. Lá ele vai mostrar um monte, tem esporte de água, esporte de luta, esporte de jogos, né? Então use a especificidade em cada setor da vida. Pergunte-se: eu gosto disso? Por que eu estou fazendo isso? Encontre o motivo, encontre o propósito na ação que você está fazendo. E se você quer ajuda nesse caminho, uma ajuda mais individualizada, que dá mais atenção, alguém que esteja do seu lado, tem o programa Rotina com Propósito 4x4. Então a especificidade, ela te ajuda a achar o propósito. E o propósito é o início de um processo. Tem muitas pessoas que se desenvolveram em hobbies e até em atividades físicas e hoje dão aula na internet e vivem disso, vivem do hobby, né? Eu mesma, meu sonho era construir uma vida na Alemanha, esse sonho me levou a aprender o alemão me levou a aprender sobre os hábitos, que me levou a aprender sobre rotina, que me fascinou, e eu acabei mudando de carreira para fazer aquilo que eu gosto. Então, esse processo da especificidade me levou ao meu propósito de vida. A organização financeira, por exemplo. Por que é tão difícil se organizar financeiramente? Porque não tem um propósito. Se eu não sei para onde eu quero ir, tanto faz se eu gastar meu dinheiro hoje ou amanhã. Agora, quando eu tenho um objetivo, eu quero trocar de carro, eu quero guardar dinheiro, eu consigo me planejar para aquele desejo acontecer. O importante é o seu propósito ser coerente com você e não ser contra você. Tem um exercício que pode também ajudar, que é trazer da infância coisas que você gostava. Resgatar algo que você gostava lá atrás. Hoje a gente tem a tecnologia do mundo novo que tem o seu lado positivo. Tudo se tornou possível, né? Ser quem você quer ser se tornou possível. Tem muitas pessoas que tinham sonhos lá atrás, lá nos anos 80, que talvez lá não era possível realizar, mas hoje é. Então a gente tem que aproveitar esse momento, porque a gente tá na melhor fase da nossa vida. A gente tem a idade certa e a fase certa, né? Então aproveite para poder realizar. É isso, então faça o exercício de encontrar especificidade dentro desse desejo que está aí dentro de você. Encontrar o propósito diário faz parte de você ter uma rotina que você gosta de viver. Faz parte de você viver bem, viver aquilo que você quer viver e não viver uma rotina copiada ou imposta por outras situações. Uma rotina sobrecarregada muitas vezes é sobre você fazer coisas que não se encaixam com você. Uma rotina precisa te apoiar, não te dar peso. Não é porque funcionou com o vizinho que pode funcionar para você. O grande segredo está dentro de você, está em você enxergar o seu propósito diário, o que você gosta. Então faça essas reflexões porque vale a pena. E até o próximo vídeo.